Olá, primeiro ano. Tudo bem, turma? Pessoal, então vamos dar sequência, tá certo, ao nosso pensamento sobre DNA que começamos ontem, tá? Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre RNA e transcrição gênica, tá bom? O que são genes, o que é o RNA e como é que acontece a transcrição gênica. A gente aprendeu que o RNA ele é muito importante para a síntese da proteína, não é? Ele forma as proteínas. A gente sabe que existem mais de 25 mil tipos de proteínas no mundo, né? E nos seres vivos. E essas proteínas elas são formadas basicamente de 20 aminoácidos. Eita, professor, como é que pode? É porque cada proteína é uma combinação específica desses aminoácidos. E aí esses 20 aminoácidos podem formar todas essas proteínas, tá certo? E essas proteínas, elas são formadas a partir do RNA. O RNA, pessoal, na verdade, ele é formado desse jeito aqui. Eu vou explicar para vocês. Existe uma enzima chamada, tá aqui na página 60, vocês podem ver, tá certo? Começamos a trabalhar aqui na 57, mas na página 60 tem um desenho bem interessante que mostra a RNA polimerase do RNA. É como se fosse uma enzima que ela entra na fita de hélice dupla do DNA, tá certo? E ele separa ela. Ele vai separar lá as ligações que nós vamos ter das bases nitrogenadas, tá certo? Ele vai separar, por exemplo, a adenina da timina. Mas aí ele vai separar também, tá certo? A citosina da guanina. Mas aí o que é que acontece? O RNA, pessoal, ele não possui a timina, tá? A timina, ela é exclusiva do DNA. O RNA vai possuir a uracina, tá certo? Então, na adenina vai ligar a uracina. E aí essa proteína, ela vai chegar, olha aqui o desenhozinho dela, que legal, aqui, ó, na página 60. Ela vai chegar e vai se ligar com o DNA, com a fita dupla de DNA, e vai separar os lados da fita, tá certo? E aí, o que é que acontece? Ela vai escolher um gene. O que é um gene, turma? Gene é uma parte específica que traz uma informação genética específica, tá certo? Dessa fita dupla, de dupla hélice longa de DNA. O gene é como se fosse um pedacinho dela. E aí, essa RNA polimerase entra lá. E aí vai começar a formar, tá certo? O RNA, que vai ser uma cópia, só que dessa vez ela vai ser uma fita única, tá certo? Daquela cópia de baixo do DNA. Só que no lugar da timina, ela vai ter a uracina. E aí ela vai formando aquela cópia, tá certo? Quando ela termina de formar a cópia, ela sai, se desconecta da fita de DNA, tá certo? Que vai se reconectar novamente. Essa parte que sai, ela vai ser conhecida, tá certo? Vai ser a primeira parte do RNA, tá certo? Ela vai ser o RNA mensageiro. E aí ela sai do núcleo e aí ela vai, para sair do núcleo, ela vai precisar, na verdade, se ainda essa fita de RNA, que foi criada a partir dessa cópia do DNA, ela vai precisar se moldar, porque ela não vai conseguir sair inteira pelo núcleo, ela vai precisar diminuir um pouco o seu tamanho, tá certo? Então ela vai excluir algumas partes e aí ela vai formar, tá certo, essa parte que vai, os exons de que sai, né? Vão ser os pedaços do RNA que vão sair do núcleo, tá certo? E esse RNA, esses exons, esses pedaços de RNA que saem do núcleo, tá? São RNA mensageiro. E aí eles vão encontrar quem? O ribossomo, tá? Já no citoplasma da célula, tá certo? O ribossomo é como se fosse assim, uma fábricazinha de proteína, tá certo? RNA ribossômico, que eles chamam. E aí o que é que acontece? Esse RNA mensageiro entra no RNA ribossômico. No RNA ribossômico, ele vai
começar a receber, imagine, ele é uma fita única que traz aquelas informações lá, né? Aqueles códigozinhos genéticos. Olha só aqui na página 61 aqui, mostrando aqui um modelo interessante, ó, RNA-M, tá? Aqui na figurazinha, ó. Nessa figura aqui, como vocês podem ver, o RNA-M, ele entra lá com apenas uma parte da mensagem, né? Por exemplo, aqui nós temos C, A, U. E aí ele vai começar a receber o complemento, tá certo? Que vem na parte de cima do ribossomo. Esse complemento do RNA que vai vir para encaixar com esse código, ele vai ser conhecido como RNA transportador. E olha só que legal aqui, mostra que ele traz tipo uma bolinha, ele traz um código e uma bolinha. Essa bolinha, pessoal, que ele traz em cima aqui demonstrado, é um aminoácido, tá certo? E esse aminoácido, ele vai se ligar com outro aminoácido que vai ser o que o RNA transportador que vai vir na sequência vai estar trazendo, tá certo? Então essa é a união desses aminoácidos, vai formar a proteína. Então o código para formar a proteína, ele vem justamente do seu código genético, tá bom? Da sua cópia, daquele pedacinho do seu DNA que é conhecido como gene. Tá certo? Então imagina só, você tem lá o seu DNA, sua fita dupla. E aí você precisa de uma proteína específica, tá certo? E aí vai entrar o que? A RNA polimerase, tá? Que é a proteína que vai escolher a parte do seu DNA que corresponde àquele gene. E aí ela divide o seu DNA. E aí começa a se formar o seu RNA. E esse RNA sai, tá certo? E aí ele vai ser cortado em pedacinhos. Imagina, como se o RNA fosse essa caneta. E essa caneta inteira não dá para sair do núcleo. Ela vai precisar ser cortada e vai sair um terço dessa caneta aqui do núcleo. Esse um terço vai ser o RNA mensageiro, tá certo? Os exons. E aí ele vai entrar, esse RNA mensageiro, no RNA ribossômico, que é aqui essa espécie dessa fábricazinha, dessa bolinha que vocês podem ver na página 61. E aí ele entrando nesse RNA ribossômico, vai chegar o RNA transportador, que ele já está no citoplasma da célula. Ele é abundante no citoplasma da célula e ele traz junto com ele um aminoácido. Só que cada RNA transportador que vai vir para se encaixar naquele código vai ser específico. Por quê? O RNA mensageiro traz um código que só se encaixa o transportador que for com aquele código do mensageiro, tá certo? E aí essa junção vai formar justamente a proteína, essa junção de aminoácidos. E como é que a proteína vai ter início dentro desse ribossomo e como é que ela vai ter fim? Vamos aqui para a página 62, tá? Tem uma tabelinha bem interessante aqui, tá? Dos códigos que formam os aminoácidos. E se vocês prestarem atenção, olha só que legal. Alguns códigos diferentes formam o mesmo aminoácido. Tá bom? Olha só que legal aqui, tá? Mas existem códigos que eles são específicos para o início de uma proteína. Então imagina, o ribossomo tá lendo lá aquela mensagem, então ele vê assim e diz o que? A partir daqui vai ser uma proteína. E aí ela vai terminar aqui. E aqui nessa nossa tabelinha, nós temos aqui, por exemplo, a parte em azul, a parte em vermelho e a parte em verde. Aqui na parte em azul, a parte A, por exemplo, aqui, nós vamos ter aqui, ó, a metionina, tá certo? A metionina, AUG, ela sempre vai dar início à proteína, tá certo? A metionina vai sempre dar início à proteína. E a gente vai ter alguns códigos aqui que eles estão representados com a palavra pare, tá certo? E um estrelinha. Esse pare, ele quer dizer o quê? O término. Ele não traz mais nenhum aminoácido, esse código, tá certo? Ele já traz o fim a partir dali. Então imagina só, começou aqui o ribossomo a ler a mensagem do RNA mensageiro. Quando ele encontrou um AUG, ele iniciou então a síntese de uma proteína, recebendo ali do RNA transportador os aminoácidos, tá certo? E aí, quando ele encontrou o UAA, UAG ou UGA, ele recebeu o sinal de que? Não, a proteína tem fim aqui, recebeu aminoácidos suficientes para formar a proteína que eu quero, e aí se solta e a proteína vai se maturar,
tá certo? E aí depois, quando ele encontrar o AG de novo, ele começa a síntese de uma nova proteína, encontrando essas novas que são códigos de término, tá certo? Então olha que interessante como é que o nosso código genético, como é que as informações contidas no nosso DNA, né, eles podem estar fazendo todas as proteínas que nós necessitamos para o nosso organismo, tá? E essas proteínas, elas trazem muitas informações do nosso fenotipo, tá certo? Por exemplo, vamos pensar aqui, ó, a cor dos meus olhos, a cor dos meus pelos, do meu cabelo, da minha barba, a cor da minha pele. Ela vem, tá certo, de uma proteína chamada melanina. E então ela vai influenciar, tá certo? Imagina só, esse código genético vai influenciar na quantidade de melanina, tá certo? Produzida pelas minhas células, que aí vai influenciar na cor dos meus olhos, do meu cabelo, da minha pele, e isso com todas praticamente as estruturas que nós temos no nosso organismo, tá certo? Que são formadas por proteínas, tá certo? As proteínas nós sabemos que são conhecidas como a parte estrutural do nosso organismo, né? Então, as proteínas que são sintetizadas no nosso organismo, que não vêm da nossa alimentação, tá certo? Elas são formadas a partir do código genético. Então, cada indivíduo vai ter um código genético com especificações diferentes. Mas olha só que interessante, pessoal. Algo que alimenta muito o pensamento também evolutivo, né? Sempre estou pensando na evolução, na ligação que os seres têm entre si, tá certo? Eu tenho uma ligação muito interessante assim com a evolução, eu consigo ver evolução em tudo. O código genético de quase todos os seres vivos, ele é praticamente igual, tá certo? São pequenos pedaços só que vão fazer a diferença entre as espécies e os indivíduos, tá certo? São pequenos trechos desse código genético. O resto, eles são muito parecidos, tá certo? E vocês sabem que existem seres que possuem células eucariôticas e procariôticas, né? Os eucariôticos, como eu tenho ajudado a ensinar vocês, são aquelas de né? As células que eu ajudo esse eucariôticos. Eu tenho qual tipo de célula? Eucariôticas. Então, os animais e os vegetais, tá certo? Eles possuem células eucariôticas. O que isso quer dizer? Possuem um núcleo bem definido, tá certo? Então, essas informações genéticas, o DNA, ele vai se encontrar sempre ali dentro do núcleo, tá? Quando ele quer que produza-se alguma proteína, ele vai produzir o RNA vai ser fragmentado em RNA mensageiro, tá certo? Aonde pedacinhos desse RNA mensageiro que podem sair do núcleo vão se unir e formar RNA mensageiros específicos, mesmo diferentes, tá? Podem ser formados com o mesmo gene, porque vai depender da combinação que esses exons vão ter. Imagina só, um gene forma essa caneta, é um RNA. E aí eu pego o pedacinho de trás dessa caneta e combino com o pedacinho da frente, com o exon de trás com o exon da frente, e aí sai. E ele vai ser diferente se eu pegar um pedacinho de trás, um pedacinho do meio e um pedacinho da frente e sair. Ou se eu juntar um pedacinho da frente com um pedacinho do meio, tá? Esses são os exons. Vão ser as partes que... Então o gene, ele pode formar vários tipos de RNA mensageiros diferentes do mesmo gene, tá? E aí eles vão sair, vão entrar lá no RNA ribossômico, vão ser traduzidos, vão ser transcritos, né, esse código através do RNA transportador que vem e entra nele com um aminoácido. E aí ele só vai se encaixar, cada RNA transportador específico, naquele código específico que está sendo traduzido ali dentro do ribossomo. Vocês podem dar uma olhada aqui na página 64, tá certo? O livro de vocês, ele traz aqui muito legal. Ele mostra isso aqui acontecendo. Esse livro é muito bom, pessoal, tá? Se vocês derem uma lida com calma, eu faço o quê? Eu tento trazer uma espécie de tradução. Trazer
para o básico, tá certo? Aqui para o dia a dia, para o cotidiano, as informações do livro de vocês. Mas é muito importante que depois que vocês terminarem de ouvir essa aula, vocês venham e leiam o livro de vocês completo, tá certo? Tentem fazer os exercícios, acompanhem as figuras, os gráficos. Essas figuras e gráficos são muito importantes para o nosso aprendizado, tá certo? Então olha aqui da página 64, como ela mostra isso que eu expliquei, tá? O RNA mensageiro entra aqui no ribossomo, tá certo? O ribossomo é essa estruturazinha aqui que parece um cogumelo, que ele tem uma partezinha de baixo, que é onde passa o RNA mensageiro. Então, pessoal, é muito importante que vocês leiam esse livro, tá certo? Essas partes que eu estou dando a aula depois da aula, tá? Porque ele é muito bom. E olha só aqui o que a página 64 traz para vocês, tá? Ela traz aqui o ribossomo, tá? Que é essa espécie de cogumelozinho que tem aqui, tá? Que o RNA mensageiro passa por baixo, trazendo um código específico, tá? E esse código, ele vai receber o RNA transportador. Olha só que legal aqui, ele vem trazendo um aminoácidozinho nele, essa bolinha, tá? E aí, esses aminoácidos vão se juntando através das ligações peptídicas e eles vão formando as proteínas, tá certo? Então é como se fosse assim, quase que assim uma maquinazinha de costura, né? Esse ribossomo. Ele recebe o RNA mensageiro com o código e aí ele pega o RNA transportador que vai estar livre ali no citoplasma da célula, né? Já vai estar fora do núcleo da célula. E aí esse RNA ele vai trazer o código de ligação entre as proteínas e os aminoácidos. Ele vai ligando os aminoácidos, e aí ele vai receber um código específico de início de proteína, da proteína e um código específico do final. Quando ele receber esse código específico de final de proteína, ele libera a proteína, tá certo? No citoplasma da célula, onde ela vai maturar. Então é como se fosse assim uma máquina, o ribossomo, uma maquinazinha de costura, tá certo? De aminoácidos, aonde ele une de acordo com a mensagem que o RNA mensageiro está trazendo, tá certo? Então, muito interessante mesmo, tá? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Aqui, ó, na página 66, ele fala do códon de parada. O códon de parada, pessoal, nada mais é do que aquele códigozinho que eu falei para vocês de final de síntese de proteína, tá certo? E eles falam aqui de códon e anticódon, tá certo? Eles citam isso. O que é o códon e o anticódon? O códon, na verdade, é aquele código que o RNA mensageiro traz, tá certo? Que ele vem trazendo, e o anticódon é justamente o que o RNA transportador vem e encaixa ali naquele código, tá certo? E aí eles vão produzir as proteínas. Então é isso, pessoal, tá certo? Eu tentei traduzir aqui para vocês mais ou menos do que seria, tá certo? Eu quero que vocês leiam aqui fala do término da síntese da cadeia polipeptídica, tá certo? Polirribossomos, aqui a gente pode ver o que são os polirribossomos, vários. O ribossomo a gente já sabe o que é, olha só. Vários ribossomos aqui, ó, no mesmo RNA mensageiro, tá certo? Trabalhando. Vamos ver e criando proteínas específicas, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha só aqui, ele mostra nesse desenhozinho, na figura 2.3 da página 66, o ribossomo trabalhando, né? E aí ele trabalha e depois ele se separa do RNA mensageiro, libera a proteína que recebeu os aminoácidos através do RNA transportador. Então ficou claro para vocês, pessoal? O RNA transportador traz o aminoácido que se liga com aquela mensagem do RNA mensageiro. O RNA ele é uma fita única, tá certo? Diferente do DNA, que é uma fita dupla. Ele é formado através da cópia, tá certo? Dessa fita de DNA, ela se separa, o RNA polimerase inicia ali a cópia dessa parte do DNA, que é conhecida como gene, tá? E aí esse RNA, ele é liberado, ele é fragmentado, transformado em RNA mensageiro, que entra no ribossomo, no RNA ribossômico, que recebe o RNA
transportador, tá certo? Com aminoácido e vai formar a proteína específica, tá bom? Ele recebe um código de início, tá certo? Nós vimos aqui, esse livro é muito bom, aqui na página 62 o código de início, né? A, U, G, né? E os códigos de término, né? Ele tem também aqui, que é o AA, o AG e o GA. Pessoal, eu espero que tenha ficado fácil aí para vocês, tá certo? Vocês estarem trabalhando aí com essa questão das funções do RNA, mecanismo de síntese de proteína, tá certo? A gente entendeu agora que o RNA é um pedacinho de cópia lá do DNA com uma função específica, a cópia de um gene específico que vai formar proteínas, tá bom? Pessoal, um abraço, qualquer dúvida aí vocês coloquem no chat, tá bom? Que eu vou estar lá para ajudar vocês. E eu gostaria de que, se por gentileza, vocês pudessem tentar praticar os exercícios do livro, tá bom? Sempre já vai ficar aí o exercício do livro para vocês. Tem questões bem interessantes aqui de marcar. Alguma questão que vocês não consigam resolver, que vocês tenham dúvida, vocês podem me procurar. Um abraço, turma. Tudo de bom.